SwiftUI ele chegou em 2019 e a gente costumava falar que ele estava na versão 1.0, inclusive que era a versão beta. Em junho de 2020, o SwiftUI recebeu uma leva de atualizações, ele foi turbinado e a gente costuma dizer que agora ele passou a ser a versão 2.0. Isso não é oficial, mas a gente conversa entre os desenvolvedores dessa maneira para facilitar entender em qual época está se mencionando. O SwiftUI ele começou a gerenciar o ciclo de vida da aplicação inteira. E isso é um dos principais motivos que tornou o SwiftUI independente. A gente pode dizer que agora, em 2020, na versão 2.0, o SwiftUI finalmente ganhou seu espaço ali no Xcode. Agora a gente consegue utilizar uma aplicação 100% criada em SwiftUI. Antes, por mais que ele existisse, a gente precisava do auxílio do UIKit, é aquela maneira tradicional de criar interfaces no iOS. E agora não. Agora a gente consegue criar uma aplicação completa, desde o primeiro clique, desde a criação do projeto Xcode até o final, utilizando SwiftUI. E como agora o SwiftUI ele não necessita mais do UIKit, ele se tornou independente, a gente elimina a necessidade de ter que ter esses arquivos dentro de um projeto em SwiftUI. A gente elimina a necessidade de ter que ter um arquivo chamado AppDelegate e um arquivo chamado CineDelegate. Se você não sabe do que eu estou falando, não se preocupa, daqui a pouco eu vou mostrar isso para vocês na prática. A partir da versão 12.0 do Xcode, todas as vezes que você for criar um novo projeto, você também tem a opção de selecionar qual tecnologia você quer que gerencie o ciclo de vida de toda a sua aplicação. Essa opção ela vai ficar visível bem nessa parte todas as vezes que você estiver criando um novo projeto no Xcode. Então você pode optar por construir essa aplicação e deixar toda essa responsabilidade de ciclo de vida com o SwiftUI ou com o UIKit. Isso é só para controlar o ciclo de vida da sua aplicação. Você ainda tem a opção aqui em cima de optar por qual tecnologia você quer utilizar para construir a sua interface. São duas coisas diferentes. A primeira é o Lifecycle, que é essa maneira de controlar todo o ciclo de vida da sua aplicação, e a segunda é a tradicional que a gente vem utilizando para construir interface com o SwiftUI. Todas as duas você pode optar entre UIKit, que é a maneira tradicional, ou a novidade, que é o SwiftUI. Quando você criar um novo projeto optando pelo SwiftUI Lifecycle, você vai se deparar com esses arquivos aqui. O Xcode vai construir um projeto e vai disponibilizar esses arquivos logo de cara para você. Aqui em cima, nós temos esse calculadora app.swift. Esse vai ser o arquivo principal, onde o SwiftUI vai começar a controlar e você vai poder interagir com ele para administrar o ciclo de vida da sua aplicação. Observe lá em cima o projeto, ele se chama calculadora. Todas as vezes que você gerar um novo projeto, ele vai adicionar esse app.swift. Se para você isso aqui é novidade, se para você isso aqui é uma coisa muito obscura, você não tem a mínima noção do que é um ciclo de vida de uma aplicação, vou resumir direto, assim, da maneira que eu acho mais fácil para quem está chegando agora. Ciclo de vida é o quê? Nasceu, viveu, morreu. Quando você fala ciclo de vida de uma aplicação, eu vou controlar quando ela nasce, como ela se comporta e como ela morre. Eu vou passar tópico por tópico, vou me aprofundar um pouquinho mais nessas telas aqui, nesse códigozinho aqui. A ideia trazendo isso para vocês não é que você se torne um especialista em ciclo de vida de aplicação, não é isso. A ideia é que você tenha uma visão geral, porque com certeza se você for evoluir em um aplicativo, vai chegar um momento que você vai querer fazer algumas coisas que precisam ser feitas aqui dentro. Então é interessante que você tenha pelo menos essa noção. Olha só, eu quero que você repare primeiro na quantidade de linhas que foi gerada nesse arquivo. A gente não fez muita coisa, nós simplesmente criamos o nosso projeto e, a partir daí, selecionamos esse arquivo que é o calculadora app, um arquivo que o próprio Xcode criou para a gente. Então dá uma olhada na quantidade de linhas que foram geradas, eu vou te mostrar daqui a pouquinho por que isso é relevante. Vamos se aprofundar, vamos entrar nessas linhas para que você possa ter essa noção do que eu estou falando. Lembra que a gente está criando uma aplicação em Swift e SwiftUI. O Swift, que é a linguagem de programação, controlando a comunicação com a máquina, controlando a lógica, e o SwiftUI controlando a interface. Quando a gente usa esse @main no Swift, isso quer dizer que eu estou dizendo que aquele ponto será o ponto inicial da minha aplicação, será o ponto de partida. Esse main é bem comum em todas as linguagens de programação, só que não dessa forma, com esse arrobinha aqui. Mas saiba que todas as vezes que eu colocar esse main, eu estou dizendo que a minha aplicação vai começar por ali. Se você tem esse conhecimento de outra linguagem de programação, é exatamente isso que você está pensando agora. Já aqui na linha 10, a gente tem uma struct, que ela é chamada de calculadora app, que é o nome do seu projeto, mais o appzinho no final. Isso tudo foi criado pelo próprio Xcode, e ela segue esse protocolo app. Todos os aplicativos iOS, eles precisam fazer uma série de configurações, eles precisam de um setup para que tudo funcione. E todo esse setup é criado
aqui dentro, tá bom? Então lembra que o SwiftUI ele funciona no estilo de programação declarativo. Tem muita coisa acontecendo que você não faz nem ideia que acontece ali por debaixo dos panos. E realmente aqui está acontecendo muita coisa que você não está vendo. Isso não quer dizer que você não tem acesso a essas coisas, tá bom? Você pode depois modificar e tudo mais. Mas saiba que dentro dessa struct, dentro desse calculadora app, acontecem todas as configurações que qualquer aplicativo iOS precisa ter para funcionar dentro de um iPhone. Aqui na linha 11, a gente está criando uma cena. A cena é basicamente o que vai conseguir exibir a interface do seu usuário. Ela tem o poder de exibir interfaces. Só que você consegue ter múltiplas cenas dependendo do device que você está utilizando. Eu não sei se você já reparou, mas você consegue deixar dentro de um iPad um aplicativo rodando à esquerda e um aplicativo rodando à direita. No Mac, você consegue ter múltiplas tabs. Ela serve para exibir uma interface. Então, basicamente, é aqui na cena que a gente consegue fazer o controle de vida da nossa interface. A cena é a responsável por controlar o ciclo de vida da sua visualização. Ali na linha 12 nós temos o Window Group e uma das coisas que ele faz é gerar uma cena de acordo com a plataforma selecionada. Então lembra que eu falei que dependendo da plataforma que você está executando, você pode ter múltiplas cenas? Por exemplo, se você estiver rodando o seu aplicativo num Apple Watch, num iPhone e numa Apple TV, você só pode ter uma única visualização. Então ele vasculha o seu projeto, tenta entender em qual plataforma você está rodando esse projeto e ele gera uma cena default. Você não precisa ficar construindo essa cena toda na mão. Aqui na linha 13, nós temos a nossa Content View. Essa Content View é uma coisa minha, é uma coisa de quem criou o projeto. Ou seja, aqui na linha 13 nós temos a primeira tela, a primeira visualização do seu projeto. Então vamos nessa, galera. Acabei de abrir o meu Xcode aqui. Eu vou selecionar a opção de criar um novo projeto. Pode ser essa primeira opção ou você pode vir no menu aqui em cima, Xcode, File, New Project. Quando você cria um novo projeto, você tem a opção de escolher a plataforma que você vai utilizar. Nesse caso aqui, eu vou selecionar iOS aqui em cima e essa primeira opção, que é a opção de App, é mais ou menos aquele Single View Application que a gente tinha nas outras versões do Xcode. Next, eu vou colocar o nome desse aplicativo de reflexão. Aqui embaixo nós temos time, Organization Identifier, Bundle Identifier e a interface. Você tem duas opções. Você tem a opção de criar essa aplicação utilizando o Storyboard, como você também tem a opção de criar essa aplicação utilizando o SwiftUI. O Storyboard, para quem não sabe, ele utiliza o UIKit. Também tem a opção aqui embaixo, no Lifecycle, que é a opção de UIKit App Delegate. Você está pedindo para essa forma tradicional de criação de interface gerenciar também o ciclo de vida do seu aplicativo, ou você pode optar por SwiftUI App, que é tudo isso que a gente vem falando até agora. Daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês algumas coisas com SwiftUI, mas antes eu queria mostrar para vocês como que a gente faz utilizando o Storyboard e UIKit App Delegate. Eu vou selecionar aqui em cima a interface Storyboard e o Lifecycle eu vou selecionar UIKit App Delegate. Vou selecionar aonde eu quero salvar. Então, beleza, acabamos de criar esse projeto através do estilo de construção de interface, que é o Storyboard, que nós estamos utilizando o UIKit, e também o Lifecycle sendo gerenciado pelo UIKit. A primeira coisa que eu quero que vocês vejam são esses dois arquivos aqui que a gente já falou. É o arquivo de App Delegate e o arquivo de Scene Delegate. Lembra que eu falei para vocês darem uma olhada na quantidade de linhas que era gerada pelo SwiftUI? Olha só, nós estamos aqui nesse Scene Delegate, olha a quantidade de linhas só para você conseguir gerenciar uma cena com o UIKit. No App Delegate a mesma coisa. Olha esse tanto de configuração que tem aqui, vem muito mais carregado, tem muito mais coisa acontecendo aqui. O SwiftUI ele funciona aquele estilo de programação declarativo, então você não precisa ter todo esse controle, ter todo esse tipo de coisa ali logo de cara. O próprio SwiftUI está administrando essas coisas para você e caso você precise, você vai lá e altera. Isso para quem está começando já é uma puta diferença, tá bom? Então aqui nós temos o App Delegate e o Scene Delegate. Todos esses dois arquivos já foram eliminados. Aqui nós temos esse Main Storyboard, que é a forma tradicional de você criar uma aplicação. Então isso aqui a gente não utiliza quando a gente está criando um aplicativo em SwiftUI. E nós temos esse View Controller. Isso daqui também não existe, isso aqui também não tem no SwiftUI. Você também não tem o View Deadload e por aí vai. Se você está chegando agora, isso aqui pode ser muito novo para você, mas se você está acostumado a fazer dessa forma, isso daqui não tem do lado de lá. Então vamos lá, agora eu vou criar esse mesmo projeto utilizando o SwiftUI Lifecycle e também a construção de interface via SwiftUI. Vamos nessa. Vou colocar o mesmo nome,
flexão, esse vai ser o nome do nosso aplicativo. E aqui na language, na linguagem de programação, nós temos a opção também de criar aplicações como Objective-C, que é aquela primeira linguagem de programação onde tudo começou, tá? Eu não recomendo não, se você está começando agora, passa longe disso aí, tá bom? Não que seja ruim, eu adoro, tá? Eu amo, foi onde eu aprendi, só que é muito mais difícil para quem está começando agora, para quem está chegando agora. A curva de aprendizado é muito maior. Então lá em interface, a gente vai selecionar SwiftUI, aqui no Lifecycle, SwiftUI App, e na linguagem de programação, nós vamos utilizar o Swift. Acabamos de criar esse projeto utilizando o SwiftUI e o SwiftUI Lifecycle. A primeira coisa que a gente vê é aquele arquivo que eu falei para vocês. Ele gera um arquivo com o nome do seu projeto, mais esse app.swift no final. Quando a gente seleciona ele, olha aí, só aquelas linhazinhas pequenininhas que são as linhas que a gente já discutiu. Galera, olha a diferença do tamanho desse arquivo comparado com o UIKit. A gente não tem mais aquele storyboard e a gente também não tem mais aquela view controller, aquela primeira view controller quando a gente utiliza no UIKit. A nossa primeira view, que é a tela que a gente inicia tudo, é essa daqui, ó, na linha 13, que é essa Content View. Esse arquivo Content View, ele também já foi criado pelo seu Xcode, que é esse carinha aqui. Deixa eu abrir aqui o nosso Canvas. Se você não sabe abrir o Canvas, é aqui em cima, tá? Seleciona esse Canvas e aí o seu preview vai ser exibido. Então aqui nós temos a primeira visualização do nosso app. Vou dar uma dica para vocês de como vocês conseguem pelo menos sair do outro lado quando vocês estiverem criando uma aplicação com SwiftUI Lifecycle. Se você está vindo de uma aplicação UIKit, agora as coisas vão fazer muito mais sentido para você. Se você está chegando agora, não se preocupa. Você vai entender que tudo isso que a gente está fazendo segue essa linha de que nasceu, viveu, morreu. Eu estou controlando quando essa view nasce, como essa view se comporta e como essa view se encerra. Então a dica é a seguinte: podemos verificar o estado de exibição de uma cena através do @environment. Isso é um wrapper. Se você não sabe, não se preocupa. Quando a gente utiliza esse carinha, esse @environment, nós estamos perguntando informações do ambiente, perguntando informações, por exemplo, da nossa cena. Então imagina o seguinte: a nossa view, ela começa a perguntar para o aplicativo dados da cena. Ele quer saber se essa cena está viva, está sendo exibida, se ela não está sendo exibida. E a gente consegue acessar essas informações pedindo para o environment. E a gente pede dessa forma. Isso aqui é uma opção que eu coloquei para vocês, que é esse /scene_phase, beleza? Então vou trazer um exemplo aqui. A gente pode fazer isso dentro daquele arquivo, tá? Que é o app.swift, que é o principal do Lifecycle, mas a gente pode fazer isso em qualquer view que você estiver desenvolvendo no SwiftUI. Então aqui, olha só, na linha 13, eu estou perguntando para esse environment, perguntando para a nossa cena qual é o estado que ela está. Já aqui na linha 23, o que eu estou fazendo? Eu estou utilizando esse onChange, esse evento onChange. Eu estou monitorando qualquer alteração no estado da minha cena. Eu usei aquele @environment para perguntar como que minha cena lá em cima tá, qual é o estado dela, e eu uso esse onChange para reagir a qualquer mudança nesse estado. Todas as vezes que houver uma mudança nesse estado, eu consigo saber através desse evento onChange. E aqui na linha 26, eu faço um switch case. Dependendo de qual estado a minha aplicação se encontra, eu consigo tomar algumas atitudes. Então, por exemplo, aqui na linha 28, nós temos esse ativo, ou seja, se a minha cena estiver ativa, eu vou printar lá no meu console, meu app está ativo. Se ele estiver na linha 31 inativo, eu vou printar no meu console que aquele meu app não está mais ativo, ele está inativo. Se o meu app está em background, se ele foi jogado em segundo plano e por aí vai. Eu vou mostrar para vocês isso aqui funcionando na prática. Então, olha só, galera, eu abri esse projeto, o mesmo projeto que eu estava mostrando para vocês. Eu selecionei aqui esse calculadora.app. Aqui na linha 13, eu fiz aquela pergunta para a nossa cena, para eu tentar entender qual é o estado que a minha cena se encontra. E aqui na linha 23, esse controle de estados dessa cena. Todas as vezes que houver qualquer alteração na minha cena, eu vou reagir de acordo com o que eu coloquei aqui. Então vamos lá, eu vou abrir o meu console aqui embaixo, nessa opçãozinha aqui, ó, de Show Debug Area. E eu vou garantir que ele esteja sendo exibido, que é essa opção aqui, ó. Vou executar. A partir do momento que a minha aplicação abriu no simulador, eu já tenho um print aqui embaixo dizendo que essa aplicação está ativa. Ou seja, a minha cena abriu e ficou ativa, então eu consegui reagir, eu consegui pegar esse estado. Através do simulador, eu vou jogar essa aplicação em segundo plano. Vou fazer aquele gesto igual a gente faz no iPhone aqui de baixo, ó. Olha só, lá embaixo vocês estão vendo esse print no console de que a minha aplicação está inativa? Ou seja, a partir do momento que eu joguei essa aplicação aqui, tentei jogar ela para baixo, ela já fica inativa, eu não tenho mais controle da interface, ela está pausada aqui. Se eu finalizar essa jogada e ir até o final, olha só quem foi exibido lá. O meu app está em background, ou seja, a minha cena
Agora, nesse momento, ela foi para segundo plano, o SwiftUI Lifecycle conseguiu detectar essa alteração e eu consegui reagir. Se você tiver alguma configuração que precisa ser startada assim que o usuário joga esse aplicativo para segundo plano, pausar o joguinho, eu vou fazer um backup, ou N coisas que você pode fazer nesse momento, se você estiver precisando fazer esse tipo de coisa em uma aplicação e ela for uma aplicação em SwiftUI, agora tá mais fácil, né? Então, galera, esse foi um aglomeradozinho de informações que eu quis trazer para vocês sobre o SwiftUI Lifecycle. Dá para ser muito mais profundo, mas eu não quero entrar nesse nível, que se vocês conseguirem entender pelo menos a lógica disso aqui, vocês vão se dar bem com essas dicas.